Bora ver o que vai dar com isso aqui, hein? Espero que eu não derrube o bebê, hein? O cara perguntar lá embaixo alguma coisa, lá no embarque, você fala que você tá treinando porque você quer ser Tandem Pilot. É. Acabou de nascer. Isso aí, né? Que engraçado. Vamos cria. Boa! Aí, ó. Bebê saltou. Você ainda não, hein? Vem pra fly up saltar.